Sejam bem-vindos ao Mais História. O futebol. Fontes de alegrias, emoções e guerras. Guerras? Sim, incrível, não? O futebol já foi capaz de fazer a paz e trazer a guerra. E não estou falando das guerras dos campos, e sim das trincheiras. Em 1969 foi o ano em que tudo isso aconteceu. A presença de Pelé fazia uma guerra civil parar na Nigéria. Mas do outro lado do Atlântico, a história era outra. Honduras e El Salvador viviam tempos difíceis. Honduras estava em pleno processo de reformas internas, entre elas uma reforma agrária, que tinha como plano de fundo a expulsão do país dos agricultores e donos de terras do país vizinho. El Salvador, na época, era o país mais desenvolvido da região, gerando constantes tensões com o vizinho. Em junho de 1969, na mesma época em que o número de salvadorenhos fugidos de Honduras crescia, El Salvador e Honduras disputavam uma vaga nas eliminatórias para a Copa do Mundo do México de 1970. As rádios e TVs de cada país aumentavam as tensões já existentes, encorajando o ódio entre os cidadãos dos países vizinhos. As rádios fervilhavam provocações de ambas as partes. Em 8 de junho de 1969, a equipe de El Salvador vai a Tegucigalpa, capital hondurenha, para a primeira das duas partidas agendadas entre as seleções. Sofrendo uma enorme pressão da torcida local, desde a noite anterior ao jogo, os salvadorenhos não conseguiram segurar o empate e acabaram cedendo a vitória à seleção de Honduras nos últimos minutos do jogo. Honduras 1, El Salvador 0. A indignação da população em El Salvador com o resultado da partida e principalmente com o tratamento dado a seus atletas fazia crescer o ódio e a agitação. Gilberto Agostinho, em seu livro Vencer ou Morrer, relata o caso da adolescente Amélia Bolanos, que se revolta com o tratamento dispensado à sua seleção. Matou-se com o revólver do pai logo após o jogo. E logo depois fala de seu funeral, que, marcado por rompantes de nacionalismo e ódio, foi televisionado, sendo acompanhado por um cortejo militar, tornando ainda mais tensa a expectativa da partida de volta. No segundo jogo, dia 15 de junho em El Salvador, as tensões produzem batalhas campais, ruas abarrotadas, nervosismo e emoções à flor da pele. A torcida salvadorenha recebeu os rivais com ainda mais ódio do que sua equipe havia recebido em Honduras, tanto que os visitantes tiveram que se dirigir ao estádio em um veículo blindado. Momentos antes da partida, uma bandeira de Honduras foi queimada e seu hino desrespeitado. Após a vitória por 3-0 da seleção local, que levaria a um novo confronto em campo neutro, a violência tomou conta das ruas. Dezenas de torcedores hondurenhos foram agredidos e até mortos. O país vivia uma tensão com o vizinho, dentro e fora dos campos. Não conquistar a vaga para a Copa de 70, para seu arqui-inimigo, estava fora de cogitação para ambos os lados. Neste mesmo período, a milícia paramilitar hondurenha, Marcha Brava, foi acusada de cometer atrocidades contra os salvadorenhos, o que levou ao aumento do número de cidadãos a retornarem a El Salvador. Assim, em 25 de junho, 2 dias antes da partida de desempate entre os dois países, o governo de El Salvador acusou os hondurenhos de genocídio na ONU. Os dois países fecharam as fronteiras e mobilizaram suas tropas, enquanto as duas seleções se encontravam no Estádio Azteca, na Cidade do México, para o jogo de desempate. Após empate de 2-2 no tempo regulamentar, o time de El Salvador garantiu sua vaga na Copa do Mundo com um gol na prorrogação. El Salvador havia vencido o primeiro embate. Em 14 de julho, o exército de El Salvador invadiu Honduras, iniciando uma guerra que durou 5 dias. A Organização dos Estados Americanos negociou cessar-fogo que entrou em vigor no dia 20 de julho e levou as tropas salvadorenhas a abandonar o território ocupado, ainda no início de agosto. Apesar de curta, a guerra deixou aproximadamente 2.000 mortos, a maioria composta por civis. No ano seguinte, El Salvador disputou a Copa do Mundo, no México, e não passou da primeira fase,
tendo disputado 3 partidas, sofrendo 9 gols e não marcado nenhum. A guerra ficou conhecida como a Guerra do Futebol, mas oficialmente é chamada de Guerra das Senhoras. O futebol não foi obviamente seu causador, mas serviu como elemento simbólico, representando seus países no campo e alimentando o nacionalismo. Mesmo que eles estivessem bem em campo, seria difícil passar pela mítica seleção brasileira de 1970, com Jairzinho, Pelé, Rivelino, Tostão, entre tantos outros craques. O Mais História fica por aqui. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Até mais!